Então, nós vamos falar um pouco do crime de descumprimento de medida protetiva. Esse crime ele está previsto no artigo 24A da Lei 11.340/06. Conforme nós podemos observar, o tipo objetivo e a objetividade jurídica aqui estão previstos no artigo 24A, que diz: pune-se com detenção de 3 meses a 2 anos a conduta de descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na mesma lei. Ou seja, quando o acusado, já tendo uma medida protetiva à vítima em seu favor, o acusado vai lá e descumpre essa medida protetiva. A objetividade jurídica aqui é a administração pública, seu prestígio, sua autoridade. Na hora em que um juiz de direito da vara de violência doméstica defere uma medida protetiva e essa medida é descumprida pelo acusado, ele está desprestigiando a justiça. Veja que o sujeito ativo aqui, ele é próprio porque só pode ser cometido por quem deve observância às medidas protetivas decretadas. A lei exige uma qualificação especial e é necessário que o acusado tenha sido intimado dessa medida e mesmo tendo sido intimado numa decisão que concedeu uma medida de afastamento, por exemplo, de não poder se comunicar com ela pelo telefone, etc., ele mesmo assim descumpra a medida. A desobediência deve ser legal, ou seja, material e formalmente pode até não ser justa, mas essa desobediência ela não pode deixar de ser legal, ela tem que ser legal. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma situação em que o acusado acha que ele não deveria ter sido impedido de frequentar aquele local, de ligar para a vítima, mas se há uma decisão de medida protetiva nesse sentido, e ele descumpre, é uma decisão legal, portanto, não é uma decisão ilegal, porque foi proferida por um juiz de direito e ele tem a obrigação de cumprir. Então, aqui não cabe a ele dizer se é justo ou injusto. O sujeito passivo desse crime é sempre o Estado e, de forma secundária, o funcionário público que emitiu a ordem desobedecida. Normalmente vai ser o Estado e o juiz de direito que decidiu, que emitiu a ordem, é que vai ser o sujeito passivo secundário. Os elementos objetivos do tipo está previsto no verbo desobedecer, não cumprir, não atender. As formas omissivas e ordem legal. O crime de desobediência de medida protetiva pode ser praticado na forma omissiva ou comissiva, dependendo da ordem dada. Então, a ordem ela tem que ser legal, ou seja, ela tem que ser um mandamento, uma determinação, não um pedido, uma solicitação. O juiz de direito da vara de violência doméstica expede uma ordem de medida protetiva. E o funcionário público, como eu disse, é sempre o juiz de direito, ele que tem o poder, a competência para proferir a ordem. Então, por exemplo, restrição ou suspensão de visita do agressor aos seus filhos menores, providenciando a prévia outiva da equipe multidisciplinar de atendimento. Houve uma decisão do juiz da vara de violência doméstica que impediu o agressor de visitar os seus filhos menores. Pode até não ser do agrado do agressor essa decisão, mas se ele vai visitar os filhos, tendo a medida, aí há um descumprimento de medida protetiva. Para que o crime se configure, é necessário que o destinatário tenha o dever jurídico de cumprir a ordem. Por exemplo, não há crime se a recusa ocorre por motivo de força maior. Um exemplo clássico é o motorista que empreende fuga com os filhos após a ordem para que pare para evitar um assalto. Então, aí nós teríamos aí uma questão de força maior. Ele estava protegendo as crianças do assalto e, portanto, aí nesse caso há um motivo de força maior. Também é preciso falar um pouco da consumação e da tentativa. A consumação desse crime se dá na medida protetiva, consuma-se com a realização da conduta que pode ser omissiva ou comissiva.
E a tentativa, em regra, é admitida apenas quando a conduta é comissiva, porque quando ela for omissiva, não se admite a tentativa. Aí eu tenho aqui uma posição da jurisprudência que diz, consoante o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça, o descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha configura crime de desobediência, porquanto as medidas legais que podem ser aplicadas no caso de prática de violência doméstica e familiar sejam as previstas na legislação processual civil. Nós tínhamos aí um entendimento, antes do crime de descumprimento de medida, que o crime de desobediência, quando o acusado descumpria a medida, havia um entendimento de que configuraria a desobediência da ordem judicial. Com a nossa edição dessa lei, artigo 24A, que criou o crime de descumprimento de medida protetiva, não há mais que se falar em desobediência, portanto, ele fica absolvido pelo novo crime de descumprimento de medida. A doutrina sustenta que o funcionário público, no exercício da função, pratica o crime de desobediência de medida protetiva a não atender à ordem de outro funcionário público. Então, mesmo que um juiz esteja impedido de ver os seus filhos, de ter contato telefônico com a sua ex-mulher, decisão que foi dada por um outro juiz, esse funcionário público que descumpre a ordem comete o crime de descumprimento de medida. O afastamento do agressor das proximidades familiares e das testemunhas. Imagine que é um juiz de direito, que por decisão de outro juiz de direito foi impedido de se aproximar de familiares e de testemunhas. E ele faz. Nesse caso, há um descumprimento evidente da medida protetiva. A pena abstratamente combinada, como se nota, faz com que o delito se adeque à definição de infração penal de menor potencial ofensivo. Mas, doutor Franklin, por que não é menor potencial ofensivo? Porque, como se trata de crime praticado no âmbito de violência doméstica, não vai ser aplicada, evidentemente, a lei dos juizados especiais. Atrevemos a formação de duas correntes, né? A primeira corrente, argumentando que a Lei 11.340 impede expressamente a aplicação das medidas despenalizadoras, e aí eu falaria da composição civil, da transação penal, da suspensão do processo, em fatos envolvendo a violência doméstica. Essa é a posição dominante, não há o que se falar, inclusive nos tribunais superiores. Mas existia uma posição, que é a segunda corrente, que permite as medidas despenalizadoras sob o argumento de que não se trata, na estrita definição do crime praticado com violência doméstica familiar contra a mulher, mas sim de crime contra a administração pública. Veja, no nosso entendimento, essa é uma corrente minoritária que diz que se aplicaria ao agressor por ser crime contra a administração da justiça, já que foi o juiz de direito que deferiu e essa medida foi descumprida. Contudo, essa corrente está superada. Cabimento de fiança. Confere apenas ao juiz a análise do cabimento da fiança e deixa clara a gravidade que o legislador quis atribuir a esse delito de descumprimento de medida protetiva. Portanto, o delegado de polícia não pode conceder fiança no caso de descumprimento. E no caso de descumprimento, cabe prisão em flagrante. Apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Pessoa presa em flagrante de descumprimento, só o juiz pode conceder fiança. O descumprimento de medida decretado no bojo de um processo civil, tanto quanto se descumprir uma medida resultante de um processo criminal, é um descumprimento de medida protetiva. E cabe a prisão preventiva no caso de descumprimento de medida protetiva. As medidas protetivas têm caráter progressivo e podem fazê-las evoluir até a decretação de prisão preventiva. Em progressividade, essa progressividade não é influenciada pelas consequências que o agente possa vir a sofrer em razão da prática do crime. Então, aí nós tivemos o nosso crime
de desobediência de medida protetiva previsto no artigo 24 da Lei 11.340. Espero que vocês tenham gostado e até uma outra oportunidade.